O ciúme. O ciúme afeta muita gente. Eu já vi estimativa de que cerca de 50% das pessoas são ciumentas. E que quase todo mundo já experimentou ciúme alguma vez na vida, em alguma circunstância. Então, e o ciúme parece que é universal, ao contrário do que se acreditava. Parece que tem ciúme em todas as culturas, em todas as épocas históricas. Tem uns fatos assim que escapam um pouco dessa afirmação. Por exemplo, diziam que os esquimós não tinham ciúmes porque eles emprestavam as mulheres para fins sexuais para visitantes. Mas depois se verificou que a coisa não é bem assim. Tem explicações para isso. Então o ciúme pode ser considerado praticamente um sentimento, mas é mais que sentimento, porque envolve sentimentos, ações, pensamentos, fisiologia. Então é um complexo. E a melhor definição que eu conheço diz que o ciúme então é um conjunto de reações que aparecem quando há uma ameaça real ou imaginada ao relacionamento com uma pessoa querida na área amorosa e ou sexual, e essa ameaça provém de um rival que pode ser real ou imaginário. Então, o ciúme, tem uma crença de que o ciúme é egoísta, é infantil, é dominação. Alguns são mesmo, mas em geral não. O ciúme, segundo os etólogos que estudam esse tema, ele tem funções positivas, úteis. E uma dessas funções é proteger o relacionamento, contribuir, são medidas que contribuem para que o relacionamento não termine tão rapidamente. Aumentar a longevidade do relacionamento. Por que tem que se aumentar a longevidade? Porque a nossa espécie cria os filhos nascem muito dependentes e demoram um tempão para que eles consigam sobreviver sozinhos. Então exige cuidados. E cuidados, pelo menos do casal, é melhor do que cuidar só de um deles. Quando há separação, o casal então se dedica menos à criação de filhos, só um acaba se dedicando mais. Então é um tremendo esforço criar filhos e precisa a união de pelo menos um casal para criar o filho até que ele seja capaz de sobreviver sozinho. Então o ciúme ajuda a manter esse relacionamento. E para isso tem dois tipos de ciúmes. O preventivo, que é aquele ciúme que acontece antes que haja traição. Ele previne, ele tenta, são medidas para tentar evitar a traição. Como, por exemplo, dificultar que o companheiro ou a companheira saia num lugar onde tenha bebidas, tenha rivais, vista roupa provocante. Então são medidas para diminuir as chances que ocorra a traição. São preventivas. E tem as medidas retaliadoras, aquelas que ocorrem depois que já aconteceu a traição. Pagar da mesma moeda, terminar o relacionamento, infelizmente ficar agressivo. E então isso também faz com que o outro tema que uma vez traindo haverá consequências. Então essas duas medidas preventivas e retaliadoras, elas diminuem as chances de que aconteça a traição, e a traição aumentaria as chances do casal se separar. Agora a coisa é assim, né? Então o ciúme, ele tem um lado que é saudável, e é o ciúme que é proporcional aos riscos. Então a intensidade do ciúme é proporcional aos riscos que o outro está apresentando. E ter muito pouco ciúme de menos não é bom, porque a pessoa que tem ciúme de menos, ela tem confiança excessiva, ela é irreal, que o outro nunca vai trair, que não tem situações tentadoras,
é realmente fechar os olhos. E tem piadas a esse respeito, né? Que a pessoa confia tanto que fica cega, é a última a saber. Por outro lado, ciúmes também exagerados em relação aos riscos são extremamente ruins para o relacionamento. Eu tive um orientando que fez uma dissertação de mestrado, onde ele mostrou que o ciúme pode provocar a traição, coisa curiosa. Por quê? Porque o ciúme excessivo, ele estraga o relacionamento, ele pega no pé do outro, restringe o outro, acontecem brigas, aí o relacionamento fica ruim e acaba havendo a traição. Então, o ciúme proporcional aos riscos tem algo de saudável e tem aquela função de proteger o relacionamento. Os estudos mostram que homens e mulheres são igualmente ciumentos tem coisas diferentes. Por exemplo, o homem enciumado, ele volta as reações para fora, ele fica agressivo. A mulher às vezes volta para dentro, ela fica a baixa autoestima e ela se compara e pensa o que tem de errado com ela. E o ciúme, ele tem duas raízes, tem uma raiz que chama disposicional e tem uma que é situacional. Ou seja, na mesma situação tem gente mais ciumenta, pessoas mais ciumentas que outras. Então esse é a parte disposicional. Tem gente extremamente ciumenta, gente medianamente pouco ciumenta. E tem as situações. Tem situações que provocam mais ciúmes que outras. Então, se a pessoa é apresentada para alguém atraente, causa uma quantidade de ciúmes. Se ela sai, se ela se desmancha de rir com a pessoa, se ela marca um jantar, aí geralmente provoca mais ciúmes. O duro é quando junta as duas coisas, junta alguém ciumento com situações de risco. Aí o ciúme vai lá para cima, pode infernizar a vida do casal, e tanto o ciumento quanto a pessoa que é objeto de ciúme sofre muito. O ciumento fica terrível, ele morre de preocupações, sofre, perde o sono, pensa o dia inteiro nisso, e quem é objeto de ciúme também pode sofrer. Briga, o outro restringe, o outro exige satisfações, tem o celular invadido. Então, esse nível de ciúme exagerado, principalmente quando é desproporcional aos riscos, tem que ser tratado. Aí muita gente acha que, quando alguém tem ciúme, acha que é imaturidade, que não está vendo nada. Às vezes a pessoa tem ciúme e está vendo traição. Eu já vi acontecer várias vezes lá no consultório. Chega o casal e a mulher, o homem estão com ciúme, o outro fala, não, que bobagem, ela está imaginando ele, está imaginando coisas, tem que ser tratado. E a primeira acusação de quem está traindo é dizer que o outro está ficando louco. Então, às vezes não está não, às vezes está vendo ciúme mesmo. Então, a ideia é assim, né? O ciúme não tem culpa de sentir um pouco de ciúme, o ciúme tem boas funções. O que tem que ser observado é se ele é proporcional ao que está acontecendo. E é natural, as pessoas sentem ciúme, tem gente que odeia esse objeto de ciúme, e geralmente é desagradável para quem sente ciúme. Mas é igual medo. Medo de menos ou de mais não são boas coisas. O medo é o nosso aliado. Também é desconfortável sentir medo, muitas vezes, mas é um mecanismo muito útil para a nossa espécie, tanto o medo quanto o ciúme. Tá? Então é isso. Muito obrigado, até logo.